Recentemente assisti a um vídeo que falava sobre os curadores e sua missão. Nesse vídeo era dito que nenhum curador pode fugir ao seu chamado, uma vez que fatalmente se concretizará onde quer que esteja, em qualquer que seja a profissão ou posição social. Fiquei pensando nas palavras e refletindo a respeito. Realmente, quantas vezes, sem perceber, atendemos a esse chamado da forma mais simples e despretensiosa? Quem nunca conversou com um estranho em alguma fila, trajetos de ônibus, no mercado, padaria, farmácia, consultório, enfim, em tantos lugares possíveis? E quantas vezes, sem perceber, ao ouvir o outro e também ao expressar palavras de gentileza, compreensão, conforto ou apenas um sorriso ou outro gesto amável, estávamos justamente e sem entender utilizando o dom de curar uma alma. Uma alma que talvez estivesse solitária, entristecida ou confusa e tenha sido impactada a ponto de repensar sobre sua situação ou simplesmente ter um dia melhor a partir daquele momento. Há os curadores do físico e os curadores da alma, todos de suma importância para a humanidade. Corpo, mente e alma em equilíbrio produzem uma saúde perfeita. É importante ressaltar que todo curador é também curado em alguma medida através dessas interações. Nesse processo de cura, há uma troca e, sem notar, o curador também vai se curando. Toda vez que contribuímos de forma positiva na vida de alguém, recebemos também algo positivo de volta. Segui refletindo sobre o assunto e foi dessa forma que outro conteúdo chegou até mim, reforçando as considerações sobre o tema. Afinal, quando estamos abertos aos ensinamentos, as mensagens chegam até nós. Outro vídeo relatava a seguinte história. Um rapaz que se encontrava em situação de rua, envolvido com o tráfico de entorpecentes, presenciou um acidente. Naquele momento, decidiu socorrer o homem que havia se ferido. Conseguiu pedir socorro e aguardou a chegada da polícia e ambulância. Mesmo preocupado com o risco de ser preso por estar de posse de substâncias ilícitas, não abandonou a vítima. Ali, de forma inconsciente, ele agiu como curador, dando suporte emocional a uma pessoa vulnerável. Após esse incidente, algo se modificou dentro dele. Talvez a percepção de que ninguém é insignificante e de que todos somos capazes de impactar o mundo de forma positiva, mesmo através de gestos aparentemente simples, pequenos e simples. Resumindo a história, ele retornou para sua família, buscou tratamento e hoje é uma pessoa curada, vivendo uma vida com propósito. Se prestarmos atenção em nossas profissões, em nossos círculos familiares, relacionamentos e amizades, tantas vezes curamos e somos curados. Nem sempre haverá necessidade de inúmeros cursos, diplomas, ferramentas ou habilidades especiais, mas um coração amoroso e um olhar compassivo são indispensáveis. Reconhecer e valorizar essas incríveis oportunidades que nos são ofertadas diariamente talvez seja a resposta a uma pergunta tão frequente. Qual o meu propósito nessa existência? Quem sabe já estejamos vivenciando e cumprindo esse propósito e sequer tenhamos nos dado conta disso? Pare, reflita e ouça. A resposta é mais simples do que imaginamos. Nós podemos curar o mundo, cada gesto importa, por menor que possa parecer, pois cada um, à sua maneira, pode tornar um pedacinho dessa jornada neste planetinha azul um pouquinho melhor. E ao final, o resultado será grandioso. Cláudia Vilas Boas. Poxa vida, que espetáculo de texto! Ai, gente, eu ouço tanto das pessoas que eu não sei o que fazer, porque eu sou inútil, e o que as pessoas não percebem é isso. Essa autodepreciação te desconecta do simples. A Claudinha foi, assim, perfeita nesse texto. É simples. Todos nós, alguma vez na vida, fomos úteis. Fomos curadores.
Todos nós, alguma vez na vida, estendemos a mão, fosse psicologicamente, fosse materialmente, fosse ouvindo, fosse acalentando, fosse confortando alguém. Enquanto as pessoas não entenderem que são os pequenos gestos que transformam o mundo, fica complicado. Porque tem gente que tem mania de grandeza e acha que obras precisam ser majestosas. Você quer algo mais majestoso do que um gesto de amor e de respeito ao próximo? Jesus operou milagres grandiosos, mas operou milagres ainda maiores quando distribuía às pessoas palavras que as faziam refletir, que dava a elas a certeza de que existe um Deus muito maior e que somos nós, filhos desse Deus, que é essa fonte inesgotável de criação. Jesus não operava milagres somente quando ele dizia levanta-te e anda. Não era assim que ele curava as pessoas. Afinal de contas, quem se curava? Ele nunca disse que tinha curado ninguém. Vai, a tua fé te curou. Esse texto também chama atenção para esse aspecto, a autocura, porque realmente quando a gente faz por alguém, quando a gente tem a possibilidade de ajudar alguém, de amparar alguém, a gente está se ajudando. Aquele que doa, sem a menor sombra de dúvidas, é o que mais recebe. Porque a energia que ele despende de intenção amorosa, ela se multiplica de uma forma inexplicável. Só quem vive isso sabe do que eu estou falando. O fato é que a gente precisa entender que a gente não precisa de grandes ações, pelo menos que despenda grande energia para sermos úteis. Como ela disse, na fila de uma padaria, de um supermercado, de um banco, conversando com alguém que às vezes nem tem com quem conversar. E você para, ouve, e tudo que aquela pessoa precisa é só ser ouvida. Ela não quer teu conselho, ela não quer tua ajuda, ela só quer falar. E eu, nos meus trabalhos, nos meus processos terapêuticos, eu digo às pessoas que eu atendo, fale. Porque às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu estou falando demais. Fale, é para falar. Porque uma coisa são as ideias aqui na mente. Muitas vezes ficam confusas. Outra coisa é quando a gente fala, porque a gente coloca, de alguma forma, uma certa organização na fala. E à medida que a gente fala, parece que vai ficando claro, ou menos mais claro do que estava só na caixa do pensamento. E à medida que a gente vai se ouvindo, parece que aquilo vai tomando uma outra proporção. Por isso que eu gosto sempre de indicar às pessoas também a escrita terapêutica, o escrever. Sabe, pega um caderno, coloca as tuas ideias, escreve, depois você lê. Eu tenho certeza que ali algo vai saltar para você e vai te ajudar a se organizar mentalmente. Cura é algo tão simples e tão acessível a qualquer pessoa que deseje fazê-lo. O que a gente precisa entender também, vamos supor, tem pessoas aí que às vezes tem alguns no seu entorno, alguma pessoa que está passando por uma doença grave, muitas vezes até em fase terminal, quer curar a pessoa. Gente, peraí, Primeiro, cada um está vivendo o seu próprio processo. Segundo, curar nem sempre é o físico. Como diz nosso querido Vital Froese, doença do corpo, cura da alma. Quantas almas, pelo menos no mundo 3D, gente? Quantas almas foram resgatadas pela dor? A gente precisa da dor? Não. Tá aí o áudio do Vital de sábado, aquele espetáculo de áudio falando sobre carro. E mais uma vez, não vou dar pausa agora não, gente. De vez em quando passam uns carros aqui com um som muito alto, eu dou uma pausa. O texto do Vital, mais uma vez, explicando essa questão, do karma, de uma forma compreensível. E falando que a dor não é necessária, e não é mesmo. Mas em alguns casos ainda é.
E que não adianta a gente ficar se lamentando sobre a dor, a gente ficar se revoltando com relação à dor, porque não é esse o caminho. É só mais dor que se atrai. Ser um curador, de fato, é movimentar as forças do amor, da solidariedade. Veja a história que a Claudinha trouxe desse rapaz, né? Cheio de entorpecentes aí, e que parou para socorrer alguém, e esperou o socorro mesmo correndo o risco até de ser preso. E foi o que ele precisava para mudar de vida. E aí, por isso que eu sempre falo, a redenção é para todos. Eu não gosto dessa coisa de que todo mundo é ruim, todo reptiliano é mau, todo mundo é isso, ninguém presta. Não faz sentido esse raciocínio, gente. Não dá para generalizar. Porque isso é individual. Isso é individual. O cara teve uma oportunidade de ser útil. Provavelmente ele pensou exatamente isso que a Claudinha traduziu aqui. Ele deve ter percebido como a coisa é simples, o quanto ele pode ser útil, né? Até mesmo a coisa da valorização, da autovalorização. Puxa, eu posso ajudar alguém. Então eu vejo pessoas que são, como eu já disse até acho que em outros vídeos, tão generosas, mas incapazes de reconhecer o seu próprio valor, que se depreciam, que se jogam no chão, porque muitas vezes o seu entorno não reconhece. Você não precisa do reconhecimento de ninguém. Você só precisa fazer o que o seu coração pede. Puxa, tive a oportunidade ali de ajudar uma pessoa, só ouvindo, ela estava precisando tanto conversar. Aí no final a pessoa vira para você e fala assim, meu, você não sabe o quanto eu estou me sentindo melhor só de você ter me ouvido? Não tem preço não, gente. E também não tem valor, porque não tem nada que possa valorizar isso. Nada. Ou então aquilo, né? Nossa, eu me sinto tão bem conversando com você. E às vezes você nem falou nada de, né? Só tá realmente ali. Essa coisa do ouvir hoje eu falo porque é totalmente relacionado aí ao meu trabalho, né? E como faz diferença você conversar com pessoas que chegam num primeiro momento tão sem rumo, sem destino, sem saber. E à medida que elas vão se ouvindo e que a gente vai conversando, porque muitas vezes quando a gente tá no olho do furacão, tá no meio do problema, a gente não enxerga a solução. A gente acha que, meu Deus, como é que eu vou sair desse imbróglio? E obviamente aí quem está de fora, muitas vezes, com uma palavra, consegue, né? Acender aquele, eu vou dizer, aquela velinha, né? Para que a pessoa saia daquele quarto escuro onde ela está. Que ela acende aquela velinha, para passar a velinha para a pessoa, tá aqui, ó, escora aqui na velinha. E ela acende a própria vela, porque quem faz o trabalho é a pessoa, sem sombra de dúvidas. Um terapeuta é uma peça extremamente importante, mas o terapeuta tem que ter essa noção e esse entendimento de que ele realmente é um profissional, é uma alma e é um instrumento. O trabalho de cura, ele tem muito mais de autocura do que qualquer outra questão. Porque existem pessoas que fazem terapias, trabalham, procuram tratamentos há décadas e não saem daqui. E não é uma questão do profissional, é a pessoa. É claro que existem profissionais e profissionais, e quando a gente não se identifica com um profissional, fica complicado. Mas há que se entender que o trabalho é sim de autocura. E muitas vezes gestos muito simples levam as pessoas a um mergulho tão profundo na alma que ela realmente entende que ela precisa realizar aquela ação para que ela possa se curar. Não existe ninguém eternamente condenado.
A questão não é o perdão, é o auto-perdão. Né? Como as pessoas falam, ai, que Deus me perdoe. Deus nunca vai te perdoar. Ele não tem o que perdoar. Deus está muito acima de perdão e não perdão, gente. Deus é uma energia que a gente não tem a menor noção de entender. Quem precisa se perdoar é você. Parar de se depreciar, parar de se denegrir, parar de se diminuir, porque você se compara com os outros e nem sabe se tudo aquilo que você acha que o outro faz é verdade, porque hoje em dia existem excelentes atores e atrizes que mostram uma vida que eles não têm. Então, quando você tira esse olho de lá, de fora, e para de achar que o outro é o bambambam e você é um lixo, começa a concentrar em você, poxa, mas olha que legal, né? Eu sou uma pessoa que eu procuro estar, né, à disposição quando alguém precisa de ajuda. Eu me ajudo, inclusive, porque essa ajuda é importante que seja pra gente também. A gente não pode se negligenciar, mas eu estou disposto a ajudar. Eu sou aquela pessoa que quando alguém me pede, né, algum favor, alguma gentileza, eu vou dar até um exemplo usando a fraudemia. Vocês devem ter visto aí que era um gesto que eu achava muito legal. Por exemplo, né, como muitos idosos ficavam isolados, pessoas que às vezes, né, vizinhos, pessoas que moravam no mesmo prédio, você está precisando de alguma coisa? Eu vou no supermercado, eu compro para o senhor. Quantas cenas dessas a gente viu de pessoas gentis que faziam, né, o supermercado, a feira, para pessoas que não podiam fazer porque não podiam sair. Isso é gentileza, isso é olhar ao outro. O processo de cura pede esse olhar ao outro. Então eu acho que a gente só precisa tirar um pouco esse olhar deturpado que a gente tem da gente, para que a gente se entenda e perceba que nós somos dotados de muitas qualidades, muitas habilidades e que a gente movimente essas habilidades. Ser gentil é da alma humana, gente. Generosidade é da alma humana também. Respeito é da alma humana, amor é da alma humana, compaixão é da alma humana. O que acontece é que nós fomos sendo manipulados no mundo em que tudo é competição, em que você tem que ser melhor do que o outro. Não, eu tenho que ser eu. Eu sou eu. Eu não tenho que ser nada para ninguém, nem por ninguém, exceto por mim mesma. Pegando o próprio texto aqui da Claudinha, esse comecinho dela aqui também é muito importante ser ressaltado. Nenhum curador pode fugir ao seu chamado, uma vez que fatalmente se concretizará onde quer que esteja, em qualquer que seja a profissão ou posição social. Aquela velha história, né? Ai, porque eu quero largar tudo porque eu quero ser terapeuta. Ai, porque eu quero largar tudo porque eu quero ser isso. Já pensou se todo mundo decidir ser terapeuta? Acabou o mundo. Como é que fica? E as outras profissões? O mundo precisa de todas as profissões. E outra coisa, se você é um professor realmente alinhado com a verdade, um médico, um enfermeiro, um engenheiro, um advogado, um juiz, um pedreiro, um cabeleireiro, um jardineiro, alinhado com a verdade, se você trabalha com amor, se você produz com a melhor intenção, você está trabalhando com cura. Nós temos profissionais de todos os níveis. Nós temos profissionais e pseudos profissionais. O profissional que abraça a sua profissão e a leva realmente com compromisso, com amor, com honra, esse é um curador. Porque ele vai ser o melhor cabeleireiro, não é comparando com o outro, ele vai dar o seu melhor. Ele vai dar o melhor de si. Ele vai ser o melhor cabeleireiro, o melhor dentista, o melhor médico, o melhor terapeuta, o melhor engenheiro, o melhor advogado, o melhor juiz, o melhor. Não porque ele está competindo, mas porque ele sabe que ele fazendo o melhor dele, ele constrói o melhor. Então, essa sangria desatada que se deu de querer sair por aí sendo terapeuta, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que eu já falei várias vezes. Tem terapeuta que está precisando mais de terapia do que os pacientes que ele atende.
Aliás, quem mais precisa de terapia é o terapeuta. Então, menos. Eu não estou aqui desqualificando até porque eu sou terapeuta. Mas como terapeuta, eu tenho que, no mínimo, ter as minhas questões resolvidas. Como é que eu vou atender alguém se eu não estou em condições? Como é que eu vou falar de relação familiar com alguém que tem um conflito com os pais se a minha relação com os meus pais é péssima? Como é que eu vou orientar alguém que está passando por um perrengue no casamento se o meu casamento é uma droga? Não existe isso, gente. Se eu não estou bem resolvida com as minhas questões, me desculpe, eu não posso ser terapeuta. Agora, se eu estou com questões mal resolvidas enquanto terapeuta, eu preciso olhar fundo, eu preciso mergulhar em mim, deixar o orgulho de lado, achando que porque eu sou terapeuta eu não preciso, deixar o ego ali, falar, minha filha, bora mergulhar e resolver isso aí. Se você quer ser realmente uma terapeuta útil, você vai precisar curar essas porcarias que você carrega dentro de si. Mágoa, raiva, ódio, ranço, inveja, vitimismo. Voltando. Seja lá a profissão que você estiver, pensem que ela é útil. O mundo precisa de todos os tipos de profissionais, minha gente. Como é que isso aqui iria funcionar? Pensa numa empresa, existem os funcionários de cada setor, desde o presidente até, né, a copeira, o faxineiro. Imagina uma empresa onde não existe alguém que cuide da limpeza. Não tem trabalho, porque ninguém vai trabalhar num ambiente sujo. Então, cada um tem o seu valor, a sua importância dentro, né, dessa escala. Mas a gente realmente, voltando para a coisa da cura, a gente só pode ser útil quando a gente realmente está disponível. E como disse a Claudinha várias vezes, e eu já disse várias vezes também, é simples o negócio. Outra coisa importante que ela falou, não precisa excesso de curso, excesso de técnica, de protocolo, não precisa nada disso. Conheço um monte de gente que tem reiki, é reikiano, e não aplica e não se aplica. Por quê? Por conta dos protocolos, por conta dos símbolos, das posições. Digo aqui, mais uma vez, intenção. Cursos de reiki são importantíssimos. Existem protocolos que, obviamente, vêm para nos dar uma direção. Só que à medida que você vai trabalhando, você vai sentindo como, onde, como, porquê, se tem necessidade ou não. Para mim, tudo na vida se resume a uma palavra: intenção. Se eu intenciono, se eu faço trabalho, né, de blindagem, peço autorização, né, para envio daquela energia e coloco minha melhor intenção, é claro que vai funcionar. Não importa o símbolo que eu use, não importa se eu estou usando ou não protocolo. Aliás, eu nem gosto de protocolo, já falei aqui várias vezes. Eu sou um tipo de terapeuta meio... Comigo não tem essa de protocolo, não. Eu ouço pessoas. E à medida que elas vão falando, eu vou tentando extrair daquela fala o que está por trás do que ela está me dizendo. Eu não preciso de protocolo para isso, eu só preciso ouvir. E não é só com o ouvido, não. É com a alma. Eu acho que muitas vezes existem alguns processos que se tornam complexos, porque tem muita gente mais preocupada com o protocolo do que com o ser humano que está ali na frente dele. Gente, espera aí que diz que aqui está precisando de bateria. Cadê o cabo do trem? Do trem, no caso, do Note. Ah, gente, vou ter que dar uma pausa, espera aí. Foi? Foi. Eu sempre dou como exemplo Pat Adams, né? Na época que eu assistia filmes, porque esse filme é fantástico, né? Onde ele, na faculdade de medicina, né? Quando ele desce lá para fazer o estágio, a residência, sei lá eu, com o professor, que eles entram no corredor assim, tem um senhor numa maca, aquele monte de alunos, né? Ao redor do senhor, o senhor assim.
E o médico falando, esse paciente é o número não sei das quantas, ele tem isso, aquilo, o outro, tal. Alguém tem alguma pergunta? E o Robin Williams, né? Põe o rostinho lá, o Pat Adams. Qual é o seu nome? Porque para ele não era um número, é uma alma. E se a gente olhar para o outro e entender que o outro é uma alma como nós somos, só isso aí já desconstrói muitas muralhas. Eu acredito que se a gente trabalhar direitinho o conceito de simplicidade, as coisas tendem a ser mais fluidas. Confie em você. Confie que você está aqui como uma alma divina para realizar, sim, um trabalho. Trabalho que só te pede amor, não te pede mais nada. Nós somos curadores natos. Nós somos deuses e nós podemos fazer o que ele fez, inclusive curar. Mas a gente não precisa ter essa pretensão e a gente precisa entender que essa cura, mais uma vez, não é só física. Existem os curadores físicos e os curadores emocionais, os curadores mentais, os curadores espirituais. A cura é algo muito abrangente. Porque realmente um ser em equilíbrio, uma saúde uma verdadeira saúde pede um mental, um físico, um emocional, um espiritual em alinhamento. Certo, minha gente? Você é um curador. Você é uma curadora. Será que já não está na hora de assumir, né, esse propósito? E fazer dos seus dias onde você pode realmente manifestar essa força, ser útil e se permitir também ser curado, porque muitas vezes, nossa, então às vezes a gente não está num dia legal e alguém se prontifica a vir nos ajudar. Aceite, você também merece. É uma via de mão dupla. Somos aqueles que muitas vezes necessitam de cura e somos curadores. Essa é a grandeza da vida. Esse processo dual, onde a gente pode ora dar, ora receber, com equilíbrio e com amor. Porque todas as vezes, né, que a gente ajuda, a gente recebe, e quando a gente recebe, a gente também dá a possibilidade do outro poder movimentar essa força, essa energia do doar-se. Isso é muito poderoso, gente. Poder ajudar é muito poderoso. Receber é muito poderoso. Existe a lei, né, a lei do equilíbrio, que é esse equilíbrio justamente entre o dar e receber. Que a gente realmente reconheça as oportunidades que nos são trazidas para trabalhar na cura. E que a gente faça o nosso melhor, porque o que nos dá certeza ou o que nos traz realmente a satisfação é saber que nós fizemos o nosso melhor. Não importa como o mundo lá fora vai dizer, eu dei o melhor de mim, eu fiz o que eu pude. E eu tenho certeza que de alguma forma aquela pessoa se sentiu acolhida. A gente nunca sabe o que um gesto desse é capaz de ocasionar na vida de uma pessoa. Eu vou dizer aqui para vocês, pessoas já foram salvas de suicídios por conta de terem recebido a atenção de outras. Pessoas que estavam determinadas e porque foram ouvidas, porque foram acolhidas, desistiram e hoje vivem uma vida, né, muito melhor do que viviam antes. Nós podemos curar o mundo. Cada gesto importa, por menor que possa parecer, pois cada um à sua maneira pode tornar um pedacinho dessa jornada nesse planetinha azul um pouquinho melhor. E no final, o resultado será grandioso. Eu faço a minha parte, cada um de vocês faz as suas, e no final a gente vai viver um mundo
abençoado, construído por nós, porque somos nós que construiremos esse mundo. Ele já existe em algum lugar. Essa 5D que tanto se fala também é construção nossa, porque nós tivemos que desconstruir muita coisa aqui dentro para fazer florescer as virtudes e as qualidades que viver nesse mundo pede. Tivemos que trabalhar as nossas energias, as nossas vibrações, nos elevando para alcançar este mundo que já existe. Mas nós vamos materializá-los. Será através desse processo de autocura e de cura de forma simples e com certeza amorosa. Tá bom, minha gente? Claudinha, minha querida, um beijo enorme para você. Gratidão por esse texto tão assertivo, tão fantástico, e que eu tenho certeza vai trazer aí esclarecimento, né, para quem ainda tem dúvidas, né, sobre o que é ser um curador. Um beijão para você, meu amor, amo você, e para vocês, meus queridos, amanhã é dia de Vital, texto do Vital, já deixo até avisar, não se preocupem com o horário, dia de quarta-feira, dependo do, né, obviamente o Vital vai escrever o texto na hora que ele tem condições de escrever no Facebook, e geralmente é de manhã, mas nem sempre eu consigo fazer o vídeo de manhã, mas sobe amanhã, fiquem tranquilos, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, amanhã a gente se encontra, até mais.